Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e nesta aula vou te ensinar a tecer esta linda tartaruguinha em amigurumi, para usar como um chaveiro super fofo ou como desejar. Essa tartaruga de crochê é simples e rápida de fazer, por isso é uma boa opção para lembrancinhas de festas infantis com o tema fundo do mar, por exemplo, ou simplesmente para decorar mochilas e chaves. É tão fofa que qualquer um irá gostar de ganhar essa peça artesanal e cheia de amor. E você ainda pode personalizar a sua com as cores que desejar. Eu acabei criando duas com tons de verdes diferentes. Todo o material utilizado vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos começar? Vamos iniciar a nossa tartaruguinha pela cabeça, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender então aqui o anel com um pontinho e agora sim fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Pronto, vamos fechar o anel. E agora eu vou utilizar aqui um marcador para marcar meu início de carreiras, que aqui vai ser um fio mais fino, mas pode ser um marcador de plástico também. Vamos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E eu já vou prendendo esse fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Aqui já estou soltando o fio ali atrás, que está bem arrematado, e vou seguir então com os pontos até o final da carreira. Prontinho, vou só arrumar aqui meu marcador, e a carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4, 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 6 e a cabecinha já está ganhando forma. Então, agora a gente já pode fazer uma pausa aqui para a colocação dos olhos. Estes olhos aqui são olhos com travas de segurança de 5 milímetros. São bem pequenos. Aqui estão as travinhas. E para fazer a colocação aqui dos olhos, nós temos que verificar essa parte aqui que ficará para frente. Só que depois nós vamos ter aqui diminuições e para que esses olhos fiquem na posição certa, eu vou colocar aqui uma marcação, tá? Antes, que é com um fio aqui, só para marcar mesmo, para vocês verificarem a posição certinha aí. Então, eu aconselho a fazer a mesma coisa. Aqui eu vou marcar, ó, no terceiro ponto, a partir ali do marcador, pro lado aqui da direita. Vou só colocar o fio aqui para marcar o ponto. E agora, ali novamente, do marcador em diante, eu conto do marcador o terceiro ponto, contando já o do marcador, eu vou marcar aqui com o fio também. Então, eu deixei as duas pontas do fio marcando aqui a posição, ó. Porque essa parte aqui serão pontos baixos normais, e a parte da frente nós teremos diminuições. Então, aqui eu sei que nessa parte aqui é a parte que vai ficar para frente. E eu não posso só verificar aonde está o marcador, porque senão vai ficar torto depois, por causa das diminuições. Então, aqui eu sei que é nessa posição aqui que eu tenho que colocar os olhos, porque essa parte vai ficar para frente do corpinho, né? Então, aqui eu já estou com a marcação, então, vamos contar agora, a partir do anel mágico, 4 carreiras, e entre as carreiras de número 4 e 5, eu vou inserir aqui a minha agulha.
E depois nós vamos ter uma distância aqui de 3 pontos entre os olhos. Então, mais ou menos eu sei aqui a parte que fica para frente da cabecinha, né? E aí eu já marco certinho a posição do olho. Vou pegar aqui a minha pinça só para alargar aqui essa parte do olhinho, para poder inserir, então, ele aqui no local. Pronto. O olho bem posicionado, tem que apertar bem para que ele fique bem rente ali, né, ao tecido, né. Então, nós vamos agora contar 3 pontos para a lateral aqui, ó, e cuidar também a carreira, né, para inserir a agulha na mesma carreira. Pronto. Agora eu vou colocar o segundo olho. E a distância depois dos olhos colocados, ó, nós temos 3 pontinhos entre os olhos. Deixa eu só apertar mais um pouquinho. E aqui, ó, está certinho a posição, ficou bem para frente, né? Se verificarmos ali pelos fios, ó, tá certinho bem para frente. Ó, tá vendo que aqui o marcador ia ficar mais para lateral se eu fosse contar a partir dele, ó? Porque depois nós vamos ter aqui umas diminuições. E como eu já fiz outro antes, eu já sei aqui a posição certinha, certo? E agora é só colocar, então, as travinhas de segurança aqui atrás. Eu já coloquei as travas e também já fiz ali aquela proteção extra, que na verdade é derreter ali a partezinha de trás da trava, porque essa cabeça vai ficar muito pequena, então é melhor para depois colocar o enchimento. E agora vamos seguir então com a carreira de número 7, iniciando com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora segue com uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição. A diminuição sempre pega as alcinhas da frente dos pontos. 2 diminuições. 3 diminuições. 4 diminuições. 5 diminuições. Opa, escapou aqui da agulha. Prontinho. E a sexta e última diminuição. E agora vamos seguir com mais 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Pegando o ponto inteiro. Então, vamos lá. Um ponto baixo. 2. E 3 pontos baixos. A carreira de número 8, vamos iniciar também com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora uma sequência de 3 diminuições. Uma diminuição. 2 diminuições. E agora a terceira e última diminuição. 3 diminuições. E seguimos com mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, finalizando então a carreira com 9 pontos. E aqui nós já temos a cabecinha formada, certo? A carreira de número 9, então, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos no final da carreira. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira e já podemos, então, tirar aqui o marcador e fazer a colocação do enchimento.
Vamos preencher bem essa cabecinha com o enchimento, moldando ela até que ela fique firme e bem preenchida. Aqui, ó, preencher bem a cabecinha até ela ficar bem redondinha. Prontinha, minha cabeça já está bem redondinha, está certinha. E agora vamos finalizar então esta parte. Para chegar na posição da gente fechar essa peça, nós vamos ter que fechar aqui, ó, o pescocinho, aqui embaixo com pontos baixos, mas ainda não estou na posição correta. Então, eu vou seguir aqui fazendo mais uns pontos baixos até chegar na posição. Então, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E agora sim, eu já consigo, ó, fechar com pontos baixos na posição certinha da cabeça. Então, nós vamos pegar agora os pontos da frente e os de trás juntos, sempre, e vamos fechar com pontos baixos. Fica ali um pontinho sozinho ali no início, né? Então, aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, e agora o último ponto baixo fica sozinho também ali, ó. Então, nós fizemos aqui o fechamento, né? Pegando os pontos da frente e os de trás juntos. E ficou assim, então, a nossa cabecinha. Que depois, quando a gente for costurar, né, na tartaruga, no casco dela, aí vai dar o formato certinho até do pescocinho. Vamos deixar aqui, então, um fio longo para a costura depois. E puxa esse fio. Então, a cabeça, por enquanto, aqui está certinha, só vou ajustar aqui por dentro o enchimento, moldando a cabeça, para que ela fique bem bonitinha. E aqui está, então, a cabeça, vamos deixar, então, separado aqui para depois. Agora, nós vamos tecer a parte de baixo do casco da nossa tartaruga. Então, com a cor mais clara, eu vou iniciar com um anel mágico, vou prender esse anel com um pontinho e agora vou seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vou fechar o anel. E a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar ali o fio, e é só seguir fazendo os pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Finalizei então a carreira de número 5 e já podemos tirar aqui o marcador e finalizar essa peça com um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, não precisa deixar fio longo aqui.
puxo o fio e a parte de baixo, então, do nosso casco está pronta. Só vou cortar ali o fio que ficou atrás. E está prontinha essa parte. Vamos, então, para a parte de cima do casco. Agora, com uma outra cor, eu aqui escolhi a cor castanha, vamos fazer a parte de cima do casco, iniciando também com um anel mágico, prendendo esse anel com um pontinho. Agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel e a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E eu já vou prendendo o fio que ficou ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 7 e agora nós vamos fazer o fechamento do casco. Vamos tirar já aqui o marcador e nós vamos unir então esta parte aqui do casco, que é a parte de cima, juntamente com aquela peça que a gente fez anteriormente, que é a parte de baixo do casco. Vou colocar ali o fio na parte de dentro ali. E agora a gente posiciona aqui bem certinho com os pontos ali para unir eles, né? Então a gente posiciona dessa forma. Aqui, ó, nós vamos pegar já um pontinho antes do ponto que a gente finalizou ali, ó. Então eu insiro a minha agulha aqui nessa parte que eu já tô na minha mão e pego agora a parte de baixo do casco ali no ponto da frente do ponto que finalizou, né, a carreira. Aí eu puxo aquele fio ali para deixar ele preso já. Então eu laço o fio agora lá atrás. Ó, o fio já vai ficar preso ali e arremato com ponto baixo. E assim nós vamos fazer agora por toda a volta, né? Vou pegar agora o próximo ponto aqui de ambas as partes. E agora ali vai ser o ponto da parte de trás do casco, que é aonde estava a ponta do fio, né? Que na verdade o fio já está preso ali. Então a gente laça o fio e arremata com ponto baixo. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos ali, unindo os pontos da frente e os de trás juntos, por toda a carreira, né? Por toda a volta do casco, unindo as duas partes, sempre fazendo pontos baixos. E vai ficando assim ali embaixo, ó. Então, a gente sempre vai pegar os pontos da frente e os de trás juntos, unindo as duas partes. Não tem mistério, é só pegar os dois pontinhos juntos, que é a mesma quantidade de pontos que tem na parte do casco de baixo, é a de cima também. 30 pontos para cada uma, né? Então, é só fazer todo o contorno agora com pontos baixos até chegar aqui no final. Antes de chegar no final, eu vou voltar com vocês aqui, ó,
porque nós temos que colocar o enchimento, né? Então, deixa ali uma sobrinha antes de fechar para a gente colocar o enchimento. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui quase no final, ó, tem uma abertura ainda, o suficiente aqui para colocar o enchimento. Então, aquele fio ali a gente já deixa lá dentro também. E vamos preencher com enchimento, moldando então a peça, fazendo o formato ali do casco. Então, é só ir preenchendo então com enchimento, moldando a peça, até fazer o formato certinho. Aqui eu já coloquei o enchimento, vamos seguir então fechando a peça, né? Pegando os pontos da frente e os de trás juntos, seguindo com pontos baixos, como a gente já estava fazendo até chegar ali no final da carreira. Finalizei a carreira, aquela carreira ali do fechamento foi a primeira carreira, eu enumerei aqui elas assim, e esta carreira agora vai ser a nossa segunda carreira, depois do fechamento. Então, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos e fazer pontos baixos para cada ponto. Então, a gente vai pegar sempre a alcinha da frente do ponto e fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer isso até o final da carreira, por toda a volta, ó, vai ficar aquelas alcinhas ali na parte de baixo. Fiz toda a volta já, ó, de pontos baixos, só usando as alças da frente. Agora, a nossa terceira carreira aqui, dessa parte, será de pontos baixíssimos. Nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda a volta. Só cuidar para não apertar muito esse ponto baixíssimo, para ele não ficar se repuxando muito, tá? Então, nós vamos seguir até o final da carreira, serão 30 pontos baixíssimos. É só ir fazendo pontos baixíssimos até o final da carreira. Não tem erro. Então, eu vou fazer aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, no último ponto, e já podemos, então, cortar o fio, finalizando a nossa parte do casco. Vamos puxar aqui o fio, pode tirar já o marcador. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar esse fio que ficou de sobra, né? Vou puxar ele aqui de trás para frente, ó, no ponto seguinte. Puxo ele ali para trás. E agora, nós vamos esconder esse fio ali por dentro da peça com a agulha. Insere ali bem rente aos pontos. E puxa esse fio por dentro da peça. Prontinho. Essa partezinha aqui depois a gente vai colocar o pescoço e daí vai ficar bem arrematado. Vamos cortar aqui então o fio. Só puxar ele ali. E o casco da tartaruga está pronto, então. Aqui depois vai a cabecinha. Vamos seguir então com as patinhas agora. Para tecer as patas, vou utilizar o mesmo fio que eu fiz a cabecinha e nós vamos ter que tecer 4 peças iguais. Então, vamos iniciar aqui com um anel mágico, prendendo o anel com pontinho, e agora 6 pontos baixos dentro desse anel. Como as patas são bem pequenas, agora nós vamos fazer somente 2 carreiras a mais. Vamos fazer as carreiras de número 2 e 3 iguais de ponto sobre ponto. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. E conforme você for fazendo, já vai ajeitando aí a patinha para ganhar o formato certinho. Eu vou fazendo então aqui essas 2 carreiras e já retorno. Já estou aqui no final da carreira de número 3, fiz aqui o último ponto, então já podemos encerrar a nossa pata. Essa parte aqui, ó, do fio que ficou de sobra do anel, a gente vai aproveitar e colocar ali dentro da patinha, que vai servir como um enchimento. Vai ser só isso que a gente vai colocar ali.
certo? E agora vamos então fechar com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos, assim dessa forma. Insere a agulha no ponto da frente e no de trás juntos. Sempre fica um pontinho ali, né? Então é no segundo ponto ali atrás. Laça o fio e arremata com ponto baixo. Então nós vamos fazer aqui, já fiz um ponto baixo, aqui é o segundo ponto baixo, e agora o terceiro e último ponto baixo, que vai ser ali pegando só um pontinho. Como ficou um ponto lá no início, aqui também fica só um. Vamos puxar o fio, vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Pode puxar já o fio. E agora é só voltar o vídeo aqui no início da parte da pata e fazer as outras 3 iguais. São 4 patas no total, né? Finalizei aqui as 4 patinhas. Vamos seguir então para a montagem da nossa tartaruga. Vamos iniciar a costura então pela cabeça. Aqui, ó, a gente pega essa parte que a gente finalizou aqui, a união das peças, né? E deixa ali na parte da cabeça, ó. Nós vamos costurar a cabeça aqui bem em cima desse fechamento ali, para esconder qualquer arrematezinho que tenha ficado aparecendo ali, fica atrás da cabecinha, ó. Essa partezinha aqui, a gente coloca aqui bem atrás da cabeça, certo? E aí, a nossa cabecinha a gente tem que costurar de forma que ela fique assim, em pezinho. Primeiro, nós vamos costurar aqui embaixo do casco, bem rente ali ao casco, na parte ali do fio entre o fio branco e o castanha, ó. Branco não, o off-white, né? Bem aqui na união das cores é que a gente vai fazer a costura. E aí, a gente passa ali por entre os pontos da parte do casco, ali embaixo, o fio, né? Puxa bem. E agora, a gente insere a agulha aqui nos pontos da última carreira ali do fechamento da cabecinha, no pescoço dela, na verdade. Agora, a gente passa o fio assim, ó, por cima do ponto e pega ali, ó, novamente, bem rente ali ao casco, né? Aos pontos ali da troca de cor. E agora a gente segue fazendo a costura até o final desta mesma forma. Passa o fio ali no pescocinho, na última carreira, e pega o próximo ponto ali do casco. Aqui já é o nosso último ponto ali da cabecinha, do pescoço. Vou pegar o próximo ponto ali do casco. E agora eu vou pegar ali, ó, bem entre as alcinhas do último ponto, bem nas alcinhas, e vou dar um nó. Puxa bem o fio, aperta bem esse nó. E agora a gente não quer que essa cabeça fique caindo, né? Então, a gente vai ajustar a cabecinha ali, costurando atrás da cabeça, encostando ela ali no casco, ó, para ela não ficar assim. Então, a gente encosta ali no casco atrás da cabeça e vamos dar uns pontinhos, ó. Eu inseri a agulha saindo ali no casco. Cuida ali as carreiras, mais ou menos, que fique encostando na cabeça. E aí, a gente vai dar uns pontinhos atrás da cabeça agora, prendendo no casco. De forma bem simples. Vamos inserir a agulha agora na cabecinha, aqui atrás. E seguir prendendo com os pontinhos ali no casco. Quantos pontos forem necessários, tá? Não tem uma quantidade exata. Então, vai ajustando aí a cabecinha, vendo lá pela parte da frente se está ficando direitinho, né? E vai dando os pontinhos até que ela fique bem presa. E com o rostinho virado para frente, né? E quando chegar ali certinho na posição, aí a gente dá um nozinho para encerrar essa costura. Vou dar mais um pontinho aqui para não ficar torto. Ajeita sempre aí para verificando sempre a parte da frente se tá ficando ok, né?
E agora vou dar aqui um nó para encerrar então essa costura. E aí eu vou inserir essa agulha agora aqui por dentro ali do casco, atravessando a cabeça também do outro lado lá, ó. E vou dar mais um nozinho aqui que já ajuda a prender bem essa cabeça na posição. E agora é só esconder esse nó e cortar o fio. E aí você verifica, a hora que estiver com a posição certinha, já pode encerrar a costura. E aqui está então a cabecinha, posicionada bem certinha. Ficou bem bonitinho, né? Essa parte do casco aqui, ela fica meio viradinha mesmo, tá? É até um charme, né, pro casco. E agora nós vamos fazer aqui a boquinha da nossa tartaruga. Com um fio mais fino, aqui eu estou usando um Cléa 1000, vamos bordar então essa boquinha de forma bem simples. Cuidando aqui, ó, para ficar uma carreira abaixo dos olhos, e aí nós vamos descer mais uma carreira depois. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, ó, saindo ali na carreira de baixo dos olhos, eu vou sair bem no meio do ponto, para dar certinho aqui 3 pontos de distância aqui para essa boca, ó. Inserir ali, né? Baixo esse fio até uma carreira para baixo, e agora eu vou inserir aqui a outra ponta do fio bem no meio do outro ponto, ó. Tá no meio ali, tem mais um ponto no meio, e aqui eu insiro a minha agulha novamente. Para que essa boquinha fique bem alinhada aqui entre os olhos, abaixo dos olhos, né? Mas bem alinhadinha ali no centro do rosto. E aí eu saio agora com essa agulha bem no centro da boquinha ali na parte de baixo, para prender ali com um pontinho fazendo o formato dela. Ó, puxa aqui o fio, vai ajeitando, né? Essa boca aí para ficar bem direitinha, bem bonitinha. E aí vai ajeitando com a ponta da agulha mesmo. E quando estiver ok, aí a gente dá um pontinho aqui embaixo, inserindo a agulha no mesmo ponto que eu saí ali, ó, bem no mesmo pontinho. E agora eu vou levar essa agulha até lá onde a gente iniciou com o fio. Cuida aqui no puxar para que ela não fique embolada ali, né? A linha. Então, vai ajustando aqui, segurando com o dedo e ajeitando para que fique bem certinho o formato da boca. E aí, quando estiver ok, é só a gente dar um nozinho ali no fio para encerrar então esse bordado. É bem rapidinho, bem simples. É só fazer o formato certo mesmo. Para mim aqui está ok. Então, eu só vou dar aqui um nó nesse fio para encerrar. Já dei o nozinho, vou cortar aqui o fio e vou só puxar aqui o nó com a agulha ali para a parte interna da cabeça, escondendo o nó. E aí dá mais uma ajeitadinha e está ok, então, aqui o rostinho da nossa tartaruga. As patinhas é bem mais fácil até de costurar, só cuidar aqui, ó, para que esses pontos fiquem assim, tá? Essa partezinha aqui voltada para cima, porque já facilita no formato dela depois. E aí é só verificar mesmo a posição das patinhas para dar 2 patinhas para cada lado, né? E aí verificar a distância entre elas para que depois fiquem iguais. Aqui eu vou iniciar a minha costura também bem rente ali, como foi na parte da cabecinha. São poucos pontos aqui nessa parte da patinha, né? E aí nós vamos passar também o fio por cima do ponto. Pego o ponto seguinte ali do casco e segue costurando.
Se fizer essa costura aqui bem rente ao casco, vai ficar bem perfeitinho, dando a impressão de que essas patinhas estão saindo de dentro do casco, como é a tartaruga mesmo, né? Então, aqui agora vamos para o último ponto. Como eu já estou bem próximo ali, né? Só tem que cuidar para não ficar muito junto do pescocinho. Então, aqui eu já vou dar o meu nó. Ó, ainda tem ali um espacinho entre a cabeça e a pata. Vou dar mais um nozinho aqui, para ficar bem apertadinho ali o ponto. E agora é só esconder esse fio aqui por dentro do corpinho. Puxa bem. E está pronta a costura aqui dessa pata. Do bracinho, na verdade, né? Aqui é só cortar o fio. E agora é só cuidar a posição das outras patinhas para que fiquem bem alinhadas, né? Se você quiser já colocar alfinetes para verificar a posição, pode colocar para facilitar, tá? Só cuidar aqui a distância entre uma e outra e fazer o mesmo do outro lado. Aqui estão todas as patinhas já prontinhas, costuradas, ficou bem bonitinha, né? Está faltando apenas o rabinho aqui atrás. E para fazer o rabinho, é de forma bem simples também, vamos fazer direto aqui na parte do corpinho. Vamos inserir a nossa agulha ali no local que a gente achar que fique bem posicionado, ó, cuidando para que fique bem centralizado aqui atrás. Então, insere a agulha também ali bem rente ali as trocas de cores, né? E já laça o fio, deixando uma sobrinha de fio ali no início. Laça o fio e já sobe aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntinhas, vamos pular a primeira alça de corrente e a partir da segunda alça nós vamos seguir com 4 pontos baixíssimos. Fiz um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos e 4 pontos baixíssimos, certo? Puxo o fio. Agora nós vamos cortar esse fio, deixando aqui uma sobra pequena. Puxa aqui a alcinha desse fio e nós vamos dar um nó com aquela outra ponta do fio lá do início. Então, vamos dar aqui um nó duplo ou triplo. Aperta bem o nó. Eu dei aqui 2 nozinhos, porque eu acho que fica melhor ali na hora de esconder esse nó. Vamos só igualar aqui as pontas do fio para inserir ali na agulha. Assim já facilita. Então, a agulha eu vou inserir ali no mesmo ponto, ó, onde eu fiz ali o meu primeiro pontinho das correntes. E vou inserir aqui, então, os fios na agulha e já vou puxar esses fios até esconder o nó dentro do corpinho. Ó, agora a gente puxa até esconder o nó. E aí é só cortar o fio. Prontinho. Agora, com a ponta da agulha, a gente vai ajeitando, então, a nossa tartaruguinha. Aqui o rabinho ficou bem bonitinho. E aqui a gente ajeita o enchimento por dentro para fazer o formato certinho. Se ficou algum enchimento mais para um lado do que para o outro, a gente vai puxando assim com a ponta da agulha, ajeitando ela. E agora, com o mesmo fio que a gente fez a parte de cima do casco, nós vamos costurar a parte do chaveiro aqui bem em cima dessa parte aqui do casco, certo? Vamos inserir a agulha, então, aqui por dentro, saindo ali bem rente ali ao anel mágico, ó, entre a primeira e a segunda carreira. Bem em cima aqui. E cuidando para ficar bem centralizado, né? Agora eu vou inserir a agulha aqui no pontinho do lado e vou
dar um nó duplo para prender bem esse fio ali. Puxa agora a outra ponta do fio para esconder o nó. E aqui daí eu vou costurar esta parte aqui do chaveiro, inserindo a minha agulha ali e passando ela aqui por dentro da argolinha do chaveiro, dessa parte da correntinha. E aí nós vamos passar aqui umas 2 vezes ou 3, até ficar bem certinho, né, bem firme ali e seguro essa parte ali do chaveirinho. Então eu passei aqui uma vez, agora eu vou passar novamente por dentro ali da argolinha. Na verdade ali do elo, né, da correntinha. Agora vou passar mais uma vez aqui na parte do casco. Aqui só cuidar para não puxar o enchimento por dentro, né, ali deu uma puxadinha, depois eu ajeito. Ó, tem que puxar ali o enchimento que ficou depois. E aqui eu já vou dar um nó. Eu passei já o suficiente para prender. E aí é só passar agora a agulha aqui, eu vou dar um nozinho também aqui nos fios, saindo com a agulha ali bem aonde a gente iniciou, né? Para dar um nó nesses 2 fios aqui e finalizar essa costura então. Agora é só cortar o fio e vamos esconder esse nó. E a nossa tartaruguinha está prontinha e ficou um amor. Um lindo chaveirinho com um tamanho perfeito para utilizar em chaves ou como acessório para bolsas ou para as mochilas das crianças. Por isso é uma ótima opção para lembrancinhas. Agora me conta o que você achou dessa aula aqui nos comentários. Brinque com as cores e personalize seu chaveirinho. Espero que tenha gostado dessa aula e dessa fofurinha. Não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!